Olá, meu nome é Luana e vocês estão no canal Na Estante da Luana. Hoje o vídeo irá tratar de livros que eu li e eu odiei ler esse livro. Mas antes disso, eu gostaria de só pedir uma coisinha. Se você é novo no canal, se inscreva nele, dá um joinha e ative as notificações e compartilhe com seus amigos, porque só assim vocês vão estar me ajudando e muito, gente. Antes de eu estar falando desses livros, eu só quero falar uma coisinha. Eu tenho todos os livros que eu leio, tudo anotado, mas de alguns eu não tenho mais porque eu passei para frente, mas nesse caso eu vou deixar a capinha aqui. E alguns também acontece de eu não lembrar direito a sinopse, tá, gente? Então, nesse caso, eu só vou falar o nome e passar e ir adiante, tá? O primeiro livro dessa lista, que é o queridinho de muita gente, é esse aqui. Todas as Suas Imperfeições, de Colin Hoover. A história vai contar a história de um casal que se conheceram no pior dia de sua vida, quando eles encontram seus companheiros traindo-os. Então, eles ficam tão revoltados e eles começam a se comunicar entre eles. Em um dado momento do livro, eles vão se envolver. Aí, passa com os anos, eles vão ter uma crise conjugal. E a forma como eles acham para driblar essa crise é tendo um filho. Só que o rapaz, o sonho dele é ser pai. O da moça não, porque ela ficou muito ferida com a primeira traição. Então, assim, o livro inteiro passa ele tentando convencer ela de que ele é o homem ideal para a vida dela. E, pessoal, eu não gostei disso. A Colin Hoover tem livros melhores, tá? Nesse caso aqui, eu odiei, tá? A escrita dela é fluida, tá? Um outro livro da Colin Hoover que eu li e que eu odiei, que todo mundo falou no YouTube, foi Verity, que vai contar a história de uma escritora que acaba tendo um acidente e ela não ela fica meio que paralisada e ela não consegue terminar a série de livros que ela vinha escrevendo. Então a editora contrata uma outra escritora para terminar essa obra para ela. Então, para isso, ela vai morar na casa dessa escritora junto com o marido. E ela, óbvio, ela vai se envolver com o marido, ela vai também descobrir uma caixa contendo o diário dessa escritora famosa, e ela vai ler, e ela vai ver algumas coisas obscuras em relação a essa escritora. Então, assim, a própria Colin Hoover, ela quer, como eu posso estar explicando, ela quer, o enigma do livro é isso, o que essa escritora descobriu dessa outra. Será que é realmente aquilo? Será que realmente é verdade? Ou é só mais uma história ficcional? Então, o livro em si vai se basear nesse mistério. E eu não gostei, gente. Foi para mim um péssimo livro da Colin, um dos piores. O livro que eu tenho aqui, que é o mais pesado, é esse aqui, A Garota da Casa ao Lado, de Jack Ketchum. Negócio assim, me desculpe se eu errei o sobrenome. É uma história real que ocorreu na década de 60, que vai contar a história de duas irmãs que vêm a perder os pais num acidente. Então elas vão morar na casa da tia que tem outros filhos e é mãe solteira. Na história em si, gente, ocorre umas barbaridades com essas duas crianças que a tia e os primos fazem contra elas. E aqui você começa, lendo, você se questiona até onde vai a maldade de uma criança e ainda por cima incentivada por algum adulto. Gente, você não tem estômago. Eu, pelo menos, eu não tive. Teve muitas horas que me deixou revoltada, enjoada. Tem uma cena ali que uma das crianças que está ali, que tinha como ajudar essas duas irmãs, ele está ali, ele está presenciando e não está fazendo nada. É revoltante esse livro. Eu estou passando esse livro porque ele não merece estar na minha coleção. E a história é abominável. O canal Fatos Estranhos, ele conta essa história, tá, gente? Detalhe por detalhe. É triste ver isso, ler esse livro. Outro livro que eu li e que eu odiei foi esse aqui, ó. A Valsa Maldita, de Tess Gerhardt. Ele só está na minha coleção por causa da autora, que eu adoro ela. A história vai contar a história de uma musicista que acha uma composição
E ela ali lendo, ela acha linda. É uma composição triste, fúnebre, mas que ela acha bonita, né? Então, quando ela vai tocar essa partitura, alguma coisa é como se ela tivesse tido um branco, porque ela meio que surta. E o marido, preocupado, interna ela. E no decorrer da história, cada pessoa que teve envolvimento com essa partitura ou enlouqueceu ou morreu. Até então, você pensa, nossa, o que vai acontecer agora, né? Mas a explicação que a Tess dá para isso é uma coisa que, sabe, para mim não rolou. Não deu para mim, eu não gostei da explicação. Ó, é um livro fininho, mas ó, por causa da explicação, eu não gostei. Foi para mim o pior dela. De todos os livros que eu li dela, esse é o pior. Um outro livro que eu li foi esse aqui, Jogo Perigoso, de Stephen King. Tem até o filme na Netflix. A história vai se concentrar no casal que estão passando por uma dificuldade no casamento deles. Então eles começam a ter jogos sexuais. E um desses jogos, eles vão se encontrar na casa que eles têm afastada da civilização. E nisso o marido amarra a esposa na cama. E quando ele vai começar o jogo, ele acaba tendo um infarto e vem a óbito. Nisso, a esposa fica tão desesperada, ela tentando ali se soltar, o tempo todo tentando se soltar, ela com sede, tentando pegar o copo d'água que está na cabeceira, ela não conseguindo. E no meio disso tudo aparece uma figura sinistra ali. Gente, um livro de 335 páginas, 335 páginas, foi só dela tentando se sair da cama. Eu não curti, gente. As únicas partes que era a melhor do livro é quando essa figura sinistra aparecia. É a única parte que o livro melhorava. Mas, ó, péssimo, fraco. A adaptação é melhor do que o livro, tá? O outro livro do Stephen King é Revival. Capa bonita, né? Aqui vai contar a história de um pastor que vem a perder a sua esposa e a sua filha em um acidente. Então ele acaba perdendo a fé em Deus. E a história toda, gente, o livro todo, cada capítulo, o protagonista, que é um músico decadente, ele vai passear pelas cidades e vai ter contato com esse pastor. E o pastor, ele quer descobrir o que tem do outro lado da vida. Se quando ele morrer, ele vai encontrar a esposa e a filha. Então ele vai começar a mexer com a eletricidade. Quando ele então assim, ó, para vocês terem noção, o livro tem, deixa eu ver aqui, 373 páginas. Cada capítulo ele vai ter contato com esse pastor. Esse pastor está pregando algumas sobre eletricidade, sobre Deus. E você aqui, o Steve King, ele já deixa claro, olha, o pastor ele quer descobrir o que tem do outro lado. Quando ele consegue fazer esse experimento com a eletricidade, em 3 folhas, gente, ocorre o experimento, ele já descobre e o livro acaba aí. Quer dizer, a ação toda está nessas 3 páginas do livro. Então, assim, é parado a história. Quando chega os finalmente que vai começar a ação, o livro acaba. Eu não gostei por causa disso, tá? Tava interessante. E olha, tem a parte do final aqui que você fica com medo, viu? Mas por causa disso, gente, só durar 3 páginas, pra mim eu não gostei por causa disso. O outro livro do Stephen King é o Talismã. O menino, a mãe dele, vai contar a história de um menino que a mãe dele do nada entra em coma. E os dois conseguem meio que atravessar mundos. E nesse outro mundo, tem monstros que tá vindo para o nosso mundo. E ele tem que combater esses monstros e achar esse talismã para acordar a mãe. Então, assim, um livro de 60 páginas de pura enrolação. Gente, não acontece nada nesse livro. É uma enrolação pura. Ai, não gostei. Péssimo esse. Tem um livro da Rainha do Crime, que é da Agatha Christie, a Mansão Hollow. Nessa história, gente,
É uma reunião familiar e de alguns amigos. O casal, o marido, ele judia muito da esposa. E no dia seguinte ele aparece morto. Até então, como que fala? Sinopse clássica dos livros da Agatha Christie, né? Só que acontece que já nos primeiros capítulos, a Agatha Christie entrega muito do livro. E eu não gostei disso, porque você já fica sabendo quem já é o assassino, a motivação. A Agatha Christie aqui, ela só quis dar uma... ela quis dizer o quê? Vamos ver... como posso explicar, gente? A história toda, ela quer... Por mais que ela já entregou a cereja do bolo, ela quer ainda dar uma aqui para ver se é realmente esse é o assassino ou não. Eu não gostei, tá, gente? Eu não gosto de livro assim que já entrega, já no começo do livro, o teor do assunto. Eu não gostei disso, por causa disso. Um outro livro que para mim tinha tudo para ser bom, mas foi péssimo, é esse aqui, A Conspiração Franciscana, de John Sack. Olha a sinopse. Há 700 anos, a igreja escondeu do mundo o corpo de São Francisco. Um grande segredo foi com ele para o túmulo. Não é uma sinopse legal? Só que você pega o livro começa assim: é um cortejo de vários fiéis de São Francisco cortejando esse corpo que eles vão enterrar. De repente aparecem uns mercenários, roubam o corpo e levam para um outro lugar para esconder esse corpo. Porque se as pessoas souberem da localização do corpo, elas podem desenterrar e descobrir algumas verdades que a igreja não quer. Aí passa alguns anos mais tarde, uma dessas pessoas que estava nesse cortejo, ele vem a falecer. Só que antes ele manda uma carta para um aluno dele, que se chama Conrad, que ele tem a obrigação. Esse Conrad, ele é um monge também. E o Léo, que é o professor do Conrad, ele fala assim para ele: você tem a obrigação de descobrir a verdade e levar a verdade para o mundo. Olha, até aí, beleza. A história é tão frenética, que tem um ritmo maravilhoso. Só que chega no meio, o ritmo parou ali. Aí quando você pensa, agora vai continuar, a história decai e parou ali. Não deu, o ritmo parou ali, gente. Ficou uma coisa tão sonsa, tão parada. Ó, falta só praticamente 3 capítulos para eu terminar, mas tá tão parada a história que chega uma hora que você não quer nem mais saber desse segredo, porque não acontece mais nada na história. Parou ali e ficou ali. Foi tão péssimo esse livro para mim por causa disso. O ritmo parou. Agora eu vou pegar o meu caderno para falar de uns livros que eu não tenho mais a capa aqui, tá, gente? E alguns eu não lembro mais direito a sinopse, mas eu vou falar o nome deles, tá? O primeiro aqui que eu tenho aqui, que fez muito burburinho na época do seu lançamento, foi O Casal que Mora ao Lado, de Shari Lapena. Vai contar a história de um casal que acabou de ter um bebê, só que eles vão jantar na casa ao lado, que é de um vizinho, só que eles viram e mexem, cada um deles levando de hora em hora para ver se o bebê tá legal. Lembra muito aquele caso da Madeleine, né? Mas só que não tem nada a ver. E uma dessas idas e vindas, eles descobrem que o bebê sumiu. Para mim, o problema desse livro foi que já no segundo capítulo, a autora já te deu um spoiler. Você já descobre a motivação do desaparecimento e quem foi. Eu não gostei por causa disso. Para mim, eu achei que foi péssimo. Números de Azar, que é de um assassino também. Eu não lembro direito muito da história, tá, gente? Mas eu sei que eu odiei. Outro da Agatha Christie, que foi Noite Sem Fim, que foi o mesmo caso da Mansão Holland. Ali nesse livro Noite Sem Fim, conta a história de um casal que se encontra perto de uma casa e se apaixonam. Nisso passa uma cigana e fala: olha, não moram nessa casa porque ela é amaldiçoada. E vai acontecer, só que mesmo assim eles vão morar nessa casa e coisas começam a acontecer. A história em si, a própria Agatha já te dá a motivação. Quem é que está por trás das coisas erradas que está acontecendo.
Eu não gostei, tá, gente? Eu achei péssimo. Garota Exemplar, de Gillian Flynn, que tem até filme. A escrita dela é fraca, péssima. É uma escrita arrastada, que olha, que me deu até uma ressaca literária. O outro foi Baseado em Sonhos Ruins, do King, que é um livro de contos. Gente, um livro que tem 10 contos. Não, entre 10 e 15 contos, só 3 prestar, e o resto, o resto dos contos não tem nem noção. Você lê, você não entende aonde que o King quis chegar. Só 3 prestaram. Passei para frente. O outro é o Homem de Giz, que é um cara que está matando as pessoas e o que se encontra do lado das pessoas que ele matou é um desenho de uma forca. A motivação, olha, eu quando terminei de ler esse livro eu não entendi nada que a escritora quis escrever, eu não entendi nada, gente. É um dos piores dela e a maioria das pessoas que leram fala a mesma coisa, é um dos piores. O outro livro que eu li foi A Nona Configuração, que é do mesmo escritor que escreveu o livro do Exorcista, que eu vou até deixar a capa aqui. Gente, é a história de um médico, que a história toda é um médico indo fazer consultas com seus pacientes, que é num hospital psiquiátrico. E é no final que vai ter uma reviravolta aí. Sem graça, uma história arrastada. Chega já no final, quando ele já dá a surpresa do bolo, você já não tá nem aí mais. Olha, que livro chato. Pra mim, eu li o livro dele, o primeiro que foi do Exorcista, teve outro livro dele que eu li, foi o Legião. Foram livros maravilhosos, que mais pra frente eu vou trazer resenha deles no canal. Mas esse dele, A Nona Configuração, foi péssimo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá um joinha, por favor. E até semana que vem. Tchau!